Uma das mensagens que eu recebo com mais frequência aqui é a culpa de sentir prazer sozinha, de ter orgasmo sozinha, de se tocar. E para mim é muito forte, porque isso não vem só das mulheres que estão sozinhas, ou pessoas com útero e vulva que estão sozinhas, ou que estão dentro de um relacionamento. E isso é forte, porque a culpa nada mais é do que essa sensação e essa impressão sensorial de estranheza, de desconforto, de que você fez algo de errado. Como se você fizesse algo que não deveria. E é forte a gente parar pra pensar, porque a gente vive numa sociedade que fala tanto sobre liberdade sexual, mas ainda assim a gente vê isso dentro dos lares, dentro da educação, uma falta de educação sexual que reconhece um corpo com útero e vulva e seus processos de excitação, toda essa ciclicidade, mas acima de tudo a gente ouve desde pequena que não toca aí, que é errado, que o seu ciclo menstrual, a sua menstruação é algo nojenta, que os seus fluidos é sujo, né? E várias informações sobre o nosso corpo, sobre o nosso prazer, sobre a sexualidade como um todo, inclusive o processo de parto e amamentação, onde vão roubando a nossa autonomia de autoexploração do nosso corpo, de perceber o seu tempo, o seu ritmo, os seus desejos. Então, tudo aquilo que vem a partir dessa conexão ao longo da vida, né, com o nosso corpo e com o nosso prazer, gera estranheza, porque uma vida inteira você ouviu que era errado fazer isso. Uma vida inteira te falaram que teu corpo é sujo, uma vida inteira te falaram que você só olha lá para baixo se você sentir algum desconforto ou problema ginecológico. Especialmente para as mulheres que estão dentro de um relacionamento, né, ou pessoas com útero e vulva, isso se torna ainda mais forte, porque está instaurada também uma crença religiosa de que só é permitido, então, isso é muito inconsciente, tá, gente? Só é permitido vivenciar o prazer, então, para a reprodução. Então, se você quer ter filhos, isso daí é crença milenar, mas acima de tudo, né, que o seu corpo deixa de ser seu para satisfazer o seu parceiro, na grande maioria das vezes, homem. E é forte isso, porque a gente vai perdendo a nossa autonomia sobre o nosso corpo, sobre o nosso prazer. Então, qualquer processo de excitação que você tem, então significa que você precisa vivenciar com o outro, e pasmem, a maior parte do tempo, seu corpo, às vezes, quando excitado, pode sim desejar sexo e penetração, mas muitas vezes ele quer estar com você, ser tocado por você, às vezes você não quer ser tocado por ninguém. Muitas vezes o teu corpo quer orgasmear, muitas vezes o teu corpo quer criar, muitas vezes ele quer investir essa energia em outro lugar. Mas a gente recebe então essa ideia de que eu só sinto prazer com o outro. Será mesmo? Ou será que você nunca foi incentivada a tocar o teu corpo com consciência e conectar, entender o ritmo e o pulso dele? Porque a gente também é introjetada essa ideia de que a outra pessoa vai saber mais sobre o nosso corpo, mais sobre o nosso prazer do que nós mesmas. De que o outro vai nos levar à loucura, quando a grande maioria da população, né, então, que tem um útero, uma vulva, que se identifica como mulher, não sabe como que a sua libido cíclica se manifesta, não sabe, então, alcançar o orgasmo, a não ser reproduzindo esses ditames da pornografia, o que cria muito mais dificuldade para alcançar o orgasmo, onde a gente começa a desenvolver um comportamento extremamente nocivo com relação aos nossos corpos e prazer, que gera muito mais bloqueio. A gente acredita também que, por exemplo, como é responsabilidade do outro, a pessoa vai saber nos tocar melhor do que a gente. Isso é muito inconsciente. Porque se a gente não conhece o nosso corpo, como é que a gente comunica para essa pessoa o que a gente deseja, o que a gente está sentindo? E, acima de tudo, quais são os limites do seu corpo? Porque é importante a gente falar isso, porque principalmente as pessoas que têm um pênis, que além de terem recebido muito mais incentivo ao longo da vida de vivenciar a sua sexualidade, mas ainda assim de uma forma muito distorcida e patológica, porque, né, a gente só precisa ver as notícias dessa semana, né? Enfim, mas você já parou para pensar que a forma como outra pessoa te toca é baseada nas referências que ela tem sobre o prazer e que não necessariamente é o mesmo que o seu? E é importante falar isso porque as referências da grande maioria das pessoas ainda assim são os filmes adultos, e os filmes adultos, eles não são reais. Inclusive para essa mulher que está ali dentro do filme. Ela é uma atriz, ela está encenando, e passam horas e horas, né, a gravação, né, na grande maioria das vezes não é real. E é forte falar isso, porque então
a gente também cria um outro conceito, por conta de falta de informação e o desconhecimento de como o teu corpo funciona, de que então você funcionaria como uma pessoa que tem pênis no seu processo de excitação, na sua capacidade orgástica. E é muito forte, porque a sua anatomia em si é totalmente diferente. A sua anatomia multiorgástica é totalmente diferente. O tempo de excitação do seu corpo, ou seja, esse processo de irrigar sangue para sua genital, para se abrir e se tornar aberto, receptivo, lubrificado, né, para tomar, seja uma penetração, seja um dedo, seja para inclusive sensibilizar o teu clitóris e ativar todo o sistema nervoso dessa região, que não é só o clitóris, o nervo pudendo, mas o pélvico, o hipogástrico, o vago, eles demandam tempo para serem ativados. Só que a gente então acredita que tem pênis, a gente não conhece o tempo e o ritmo do nosso corpo, a gente então reproduz essa lógica da tensão, da pressão, da pressa, que muitas vezes, né, deixa esse corpo tenso, deixa esse corpo enrijecido, com muito mais ansiedade, liberando cortisol e adrenalina, inibidores do seu prazer, do que necessariamente esse relaxamento e essa conexão com o corpo. Então, é natural que você sinta muita culpa, porque existe todo um contexto sociocultural, uma desconexão profunda com o teu corpo, e aqui eu não estou nem falando com a desconexão com o seu emocional, né? Porque é importante sim a gente reconectar o nosso sexual com o nosso emocional, e isso não quer dizer que você só pode vivenciar o prazer então com outra pessoa porque você ama ela, mas eu te diria que você viva o prazer com o outro sabendo e reconhecendo que você se ama profundamente e valida as suas emoções, porque cada uma das suas emoções, tanto a raiva quanto o medo, o amor, a alegria e por aí uma infinidade, eles tem uma inteligência própria no teu corpo, inclusive que vão te ajudar no processo de excitação e no relaxamento do teu canal para se abrir ao prazer, ou então ele enrijecer e fechar para se proteger. Porque se você está sentindo medo, a sua vagina não vai se abrir, ela não vai se lubrificar, ela não vai se tornar aberta e receptiva. E o fato de você desconhecer o medo, a insegurança, essa ansiedade na performance e como isso reage no seu corpo e como isso fecha e protege o prazer, muitas vezes a gente é penetrada sem que o nosso corpo esteja totalmente preparado para. Se esse corpo está enrijecido e é penetrado, você acha que ele vai estar aberto e receptivo para continuar desejando mais, ou ele vai inconscientemente gravar uma informação de que talvez algum limite está sendo atravessado ali. Quando não, vai se formando armaduras e armaduras, porque ele vai fazendo o nosso corpo, o nosso inconsciente, fazendo uma associação que prazer é sinônimo de violência, que sexo é sinônimo de violência. Então, é lógico que você vai sentir culpa ao se tocar sozinho. Existe todo esse contexto, que é muito mais profundo do que eu estou citando. E quando a gente vem falando da culpa, não adianta só trabalhar no nível mental e falar, eu vou resolver tudo isso daqui da noite pro dia. Seria lindo se fosse assim, com certeza. Mas a gente precisa trabalhar tanto o mental quanto o emocional, quanto também o corpo. E quando eu digo isso é porque se a gente continua sentindo culpada, mesmo racionalmente você entendendo que você é mais do que merecedora e digna de sentir prazer, porque todos nós somos, pare e pensa comigo, por que será que você continua perpetuando essa sensação? Provavelmente existe algo dentro do seu sistema de crenças que reafirme e tem um ganho por detrás, então, dessa culpa, dessa sensação de achar que está fazendo algo de errado. Então, existe uma crença de não merecimento ao prazer, de não permissão, que normalmente está muito atrelado, então, às crenças familiares sobre o sexo, o prazer, o comportamento de ser mulher, de ser uma pessoa com útero e vulva, né, que muitas vezes pode ter sido falado, às vezes apenas a partir do seu neurônio espelho, então aprendido com as reações do ambiente onde você nasceu, no seu sistema familiar, né? Então desde a primeira infância ao longo de toda uma vida, que foram reforçando isso. E existe um ganho, normalmente existe um ganho de que se sentir amada, o medo talvez de ficar sozinha, e não que sejam só esses, existem milhares de crenças que podem estar sustentando a sua culpa, mas a culpa então ela vem aqui para te proteger, e você precisa então fazer as pazes com o teu corpo, com esse merecimento ao prazer. Cuidar desse emocional, porque então a culpa normalmente ela vem falando de um medo então de que talvez as pessoas descubram o que aconteça, então eu tô fazendo algo errado, eu não quero que ninguém descubra, né? Normalmente tem essa associação, existem várias outras.
Então existe um medo por detrás, e cuidar desse medo. Quando você sente medo, como é que você reage com o seu corpo? Você tenta fugir dessa sensação o máximo possível, ou você vai lá e acolhe? Porque por incrível que pareça, o seu medo ele não vai ser lidado com o seu nível racional. Você precisa lidar então com esse corpo, que é o lado seu mais instintivo. Então o que eu sugiro? Normalmente, então, quando a gente sente culpa, a primeira reação da grande maioria das pessoas é evitar o máximo possível adentrar esse corpo, tocar ele. Só que a gente esquece, então, que quanto menos a gente toca o corpo, mais anestesiado ele fica, mais enrijecido. E se a gente quer retomar o prazer e, inclusive, soltar pouco a pouco essa culpa, a gente precisa começar a criar novos caminhos neurais, não só na mente, mas também na informação sensorial. Isso significa que muitas vezes a gente vai precisar sustentar o desconforto. Aqui eu não estou falando para você aguentar porrada, aqui eu não estou falando para você se sentir um lixo fazendo isso, não estou falando isso, mas eu estou falando que é sustentar o desconforto ao ponto de deixar de tocar só vai aumentar a sua culpa, só vai aumentar a pressão, porque isso vai ter resultados inclusive na sua vida íntima, com seu parceiro, parceira, parceiro. Mas eu venho falando aqui, né, e vai aumentar a frustração, a insegurança e uma série de outras questões, né? Mas aqui o que eu tô falando é que a culpa ela não vai ser resolvida se você parar de se tocar. Na verdade, você precisa naturalizar esse movimento de tocar e lembrar a célula do teu corpo de que ela merece sentir prazer, de que você tá segura, que você merece sentir prazer, de que você não precisa mais se proteger, e que você precisa estar presente com o seu corpo. Isso não vai se resolver se você nunca mais olhar, se você nunca mais tocar. E a minha sugestão também é perceber a forma como que você está tocando, porque muitas vezes isso também está gerando muita culpa, né? Essa pressa, essa tensão, sem respeitar o tempo e o ritmo do teu corpo e perceber se é um sim ao prazer. Muitas vezes o teu corpo sente muito mais falta de você. Ninguém te dá aquilo que você não alcança sozinha. E normalmente as pessoas que me falam, ai, mas eu sinto muito mais prazer com o outro. Não, você foi condicionada a vivenciar o seu prazer só com o outro. Porque quando você começa então a adentrar esse corpo, tocar, e aqui eu não tô nem falando de que você precisa tocar todos os dias a sua genital, mas entrar nesse espaço do corpo e naturalizar isso, você vai perceber que vai estar muito mais relaxada, muito mais segura e muito mais conectada ao seu sentir. E quando você está conectada com o seu sentir, você reconhece suas necessidades, seus tempos, seus limites, os seus desejos genuínos. E quando vai com a outra pessoa, é muito mais fácil não só se entregar, mas comunicar e perceber os limites que são atravessados. As vergonhas, os medos que estão por detrás, mas isso é uma autoexploração. Por isso que eu falo, a sexualidade é um portal incrível para o seu autoconhecimento e para o seu empoderamento pessoal, não só sexual, porque os dois estão super interligados. Mas o que essa culpa está falando? É óbvio que esse tema é muito mais profundo que isso, mas olha só que interessante. Se fosse só tocar da mesma forma que você está fazendo uma vida inteira, resolvesse, você já tinha resolvido isso, essa sensação já teria ido embora. Então necessita haver uma mudança de padrão, né? Porque muitas vezes a gente também cai nessa incontinuidade. Então se eu não olhar, se continuar fazendo o mesmo, ignorar os sinais, as coisas vão automaticamente se resolver. Acredito que não, porque a tendência é o teu corpo primeiro começar a gerar patologia até um ponto que ele começa também a anestesiar. Então ele vai criando uma desconexão que nada mais é um excesso de proteção do seu corpo para não sentir essa dor, seja uma dor física, seja uma dor emocional. E a questão é, se você é tão merecedora e digna de sentir prazer, por que não começar por você? Por que não reconhecer esse corpo? Por que não, então, quando você realmente desejar estar com seu parceiro e sair então desse padrão também extremamente religioso patriarcal do nosso sistema, de que é chato se comunicar, é chato pedir aquilo que deseja, é chato dizer não para o outro, mas tá tudo bem você dizer sim para o outro quando o teu corpo claramente está dizendo não. E como que você reconhece isso? E também, acima de tudo, né, se forçar a fazer algo que você não deseja é muito comum nos relacionamentos também, né, como a nossa sexualidade deixa de ser nossa, a gente acaba sempre projetando muito, né, na mão do outro. E o que acontece? Qual que é o problema disso? Quando a gente coloca na mão do outro,
E a gente começa a fazer coisas que a gente não tá afim, como transar, sem ter vontade, ser tocada sem ter vontade, para agradar e saciar o outro, sem ter uma resposta física do nosso corpo realmente. A tua mente pode até entender, tá tudo bem isso, mas o teu corpo vai criando coração, o teu corpo vai entendendo e fazendo associações negativas sobre o prazer, assim como fingir o orgasmo. Quanto de verdade tem a sua sexualidade genuína sua, no sentido de que, se você vai para uma relação e começa a fingir orgasmo para acabar logo, ao invés de falar, então, não tá mais rolando, o que tá acontecendo? Teu corpo começa a entender que o prazer do outro sempre vai ser muito mais importante, porque esse medo do julgamento, medo de como a outra pessoa vai se sentir. E é óbvio que a gente pode ter uma delicadeza para falar as coisas, e no entanto, fingir orgasmo é contar uma mentira para outra pessoa que você está gostando de algo que claramente seu corpo está dando sinais de que não tá legal, que às vezes está desconfortável, que já secou, que perdeu o fio da meada e que você está querendo parar. Então, ao invés de você ser sincera, você reforça para a mentalidade da outra pessoa que você gosta exatamente aquilo que o teu corpo está dando sinais que não. E acima de tudo, quão verdadeiro e autêntico está sendo a sua sexualidade, o seu prazer. Esses movimentos que foram naturalizados e que não deveriam ser normalizados, ou normalizados que não deveriam ser naturalizados, são extremamente patológicos para o seu corpo. E isso se manifesta na baixa da libido, do desejo sexual, na dificuldade de sentir prazer, na dificuldade de se entregar ao orgasmo, nas patologias como a infecção urinária, candidíase e 1000 outras. Tudo isso fala sobre a sua conexão com você e com sua energia sexual, com o seu prazer, com os seus limites, necessidades e desejos. É algo a se pensar. Espero que tenha sido válida essa conversa, mas achei que merecia discutir um pouquinho mais.